Próxima pergunta. Doutor Maionese, Sim. o que fazer diante da desonestidade? Haveriam pessoas desonestas? Ora, isso é o mais comum no capitalismo. Existem muitas pessoas desonestas por causa do dinheiro. Na sociedade do socialismo, não há dinheiro. Então, se não há dinheiro, não há desonestidade. Aí você pode perguntar, e se não houvesse dinheiro, mesmo sem dinheiro, as pessoas são desonestas? Isso vai da sua educação. Se a pessoa não tem educação, não tem como entrar no capitalismo, sobreviver ao capitalismo, ele vai ser desonesto para tentar entrar no capitalismo. Então aí é que vem a desonestidade. Quando você vive num socialismo, onde você tem tudo desde a infância, educação, estudo, né? Alimentação, moradia, por que você seria desonesto se você tem tudo? Não há motivo de ser desonesto, porque tudo que você quiser, você tem. Então não ia haver desonestidade no socialismo. Mais uma próxima pergunta? E se alguém inventasse de usar alguma coisa com o dinheiro? Sim, isso Cuba fez. Quando Cuba implantou o socialismo com Fidel Castro, né, o regime era 100% socialista. Porém, algumas pessoas queriam resistir ao socialismo, fazendo vendas de pipoca, vendendo quebra-queixo nas ruas. E a polícia, ela prendia essas pessoas. Aí vem a questão do paradigma. Por que vender um produto se a sociedade está tudo de graça? Simplesmente você iria no supermercado e pegava o produto. Não ia haver necessidade de vender um produto. Porque se você tem tudo, porque a pessoa iria vender? Quando você vai vender algo, é porque você quer dinheiro em troca. Mas na sociedade não há dinheiro, então obviamente não vai haver vendedores. Mais alguma pergunta? O senhor acha que com esse sistema de governo haveria possibilidade de progresso? Sem sombra de dúvida. Se o capitalismo tem um progresso lento, né? Imagina o socialismo onde você não compra nada, onde tudo se produz e nada se compra. O progresso ia ser muito maior e muito mais rápido no socialismo do que no capitalismo. É evidente e claro que ia se expandir, ia crescer, ia ficar muito maior do que o capitalismo. Mais alguma pergunta? Pois não? Haveriam preguiçosos, como eles iriam... Como a sociedade poderia reagir aos preguiçosos? Isso quer dizer? Simples. Hoje nós sabemos que existem preguiçosos, claro, na visão do capitalismo. A pessoa é preguiçosa por quê? Porque ele não acha trabalho, viveu em umas condições precárias, sem alimentação, se desligou do mundo em si e por esse motivo ele se acha preguiçoso. Só que mesmo no capitalismo, ele não é preguiçoso, porque alguma coisa ele faz. Vai para as drogas, né? Ele vai para a desonestidade, ou fica em casa sem fazer nada o dia todo. No capitalismo, isso é preguiçoso. Mas no socialismo não existe preguiçosos. Porque se ele vai ter tudo do começo, comida, estudo, né? Condições de moradia, trabalho, por que ele seria preguiçoso? Por mais que a pessoa não quisesse fazer nada, que é impossível ficar na sociedade do socialismo sem fazer nada, porque os preguiçosos do capitalismo, eles só partem para esses lados ou ficam preguiçosos porque ele não teve chance de trabalhar, não teve chance de se alimentar. Então ele se desligou. Mas no socialismo ele vai ter chance para tudo. Então é muito difícil que tenha um preguiçoso que fique em casa 24 horas, sem fazer nada, só comendo, bebendo e dormindo, né? Que ele não queira fazer um teatro, que ele não queira fazer uma profissão na área da música. Então é muito difícil que ele fique sem fazer nada. Mas, se por acaso assim houver e acontecer um desses que, mesmo tendo todas essas vantagens e não gosta de fazer nada, ele vai ser preso. Claro, ele vai ser preso, vai haver uma prisão, onde nessa prisão ele vai ficar confinado a um quarto pequeno, como hoje no capitalismo, mesmo assim dá comida ao cidadão. Ele vai ter a comida. Só que ele vai, depois de estar lá preso, ele vai pensar em si que ele tem tudo do lado de fora, pode fazer tudo, pode viajar para onde ele quiser, e está ali preso em uma celinha quadradinha, só comendo o mínimo para sobreviver, porque ele não pode ser preguiçoso e viver numa sociedade consumindo das pessoas que trabalham para a sociedade. Então, por esse motivo, ele vai estar lá preso na celinha dele, se privando das coisas que ele poderia ter na sociedade desde quando ele tem tudo. Eu acho meio impossível que tenha um preguiçoso nessa sociedade, mas, se por assim, caso tiver um, né,
ele vai estar preso, confinado na salinha dele, com alimentação básica para ele não morrer e está fora da sociedade. Próxima pergunta. Doutor Maionese, a Rússia implantou o comunismo, um regime social sem divisão social, ok? Sim. Stalin estabeleceu esse governo através da força, porque Sim. quem tinha suas propriedades, Sim. o governo confiscou e ele teve que tomar através da brutalidade. Sim. Na China, o país também se tornou comunista. Confere. Mao Tse Tung, para poder estabelecer o regime político comunista, teve que matar muitos, milhões, aliás, ao longo de 30 anos. Certo. Cuba tem Fidel Castro, um regime também pobre, divisão social também arcaica, certo? Sim. Coreia do Norte também é um país comunista. Coreia do Norte é um país fraco economicamente, ok? E cheio de problemas sociais. Vietnã também é um comunismo que não deu certo. Não deu certo, confere. Esse problema está envolvido no poder de um homem. Esse homem, por tomar conta de um país, dominar todo o país, ele se tornou um desposto, um indivíduo prepotente, onde o poder estava todo sobre ele. No seu regime político, vai haver isso também? Ou vai haver eleições para a gente eleger presidentes que governem o nosso povo? Sim. Como você mesmo falou de abordar aqui, nós vimos quantos países implantou o comunismo, né? E um tipo de sociedade lá, né? Socialismo lá também, e não deu certo. É simples, é porque ele implantou o socialismo em um país capitalista. E as pessoas, desde pequeno, cresceu no regime capitalista, hora nenhuma ele vai querer perder os seus bens para um regime socialista, onde ele vai pensar e analisar que pode dizer, possa ser que dê errado, porque eu estaria dando minhas terras, minhas propriedades para um governo onde possa ser que tenha um problema no futuro e eu fique pobre. Por isso que há resistência. É um dos motivos. Um dos motivos que nós podemos citar também, que você falou, seria a Rússia. Ora, a Rússia não produz praticamente nada. As plantações da Rússia são muito precárias. A Rússia produz o petróleo, né? Alguns equipamentos, né? Alguma tecnologia, mas a Rússia praticamente importa tudo. Da escova de dente, a alimentação, o frango. Você olha aí que a Rússia praticamente compra tudo. Isso é um problema para um país socialista. Ele não tem como manter o povo dele alimentado se ele não produz a comida. Por isso que na época de Stalin não deu certo também, né? A situação de Cuba. Cuba era capitalista. Fidel Castro chegou implantando o socialismo. Mas Cuba é pequeno, não tem todos os recursos minerais, né? Não tem terras o suficiente e por esse motivo Cuba veio a sucumbir no regime do socialismo. Claro, há quem diga que Fidel, sei lá, ter matado 1, 2, 3 pessoas, ou ter colocado, né, o seu socialismo em forças, né, e algumas pessoas vinham a falecer, né, pessoas vinham a desertar do próprio país por esse motivo. Então, ele não tinha terra suficiente para manter um socialismo. E também ele montou o socialismo em cima de um capitalismo, né? Por isso que em Cuba não podia se vender nada no começo. Por esse motivo é que aconteciam as prisões e as repreensões, né? E o outro lado também, né, que nós podemos citar, é que Fidel Castro, não, agora esse Hugo Chávez, né, na Venezuela, está querendo implantar o socialismo. E por esse motivo, ele não está conseguindo, está sendo repudiado pela sociedade, né? Está sendo repudiado pelos países do mundo todo aí, mas ele quer implantar o socialismo na Venezuela. E o país já era capitalista, né? E veja o problema que está tendo com isso, implantar uma sociedade em um país capitalista. Por esse motivo, todas essas culturas dos países não deram certo. Maionese, ele me bate, bate.